ligado aqui no seu Proseando nas Gerais. Estamos aqui em mais um dia de muita prosa boa e hoje eu acho melhor você preparar um lenço ou de preferência um lençol. Não é para chorar, não é para chorar, mas de rir, porque essa figura que está aqui do meu lado parece sério, mas diz que aparências enganam. Meu convidado especial de hoje aqui no Proseando nas Gerais, radialista Diogo Rever. Prazer te ter aqui. Pô, prazer tudo bem. Então, coitados, acho que eles vão chorar de tristeza mesmo, né? De ver essa cara feia. Geralmente no rádio eles ficam imaginando assim, nossa, deve ser até bonito, né? E vai olhar, pensa que é o Tom Cruise, e vê que é o Marquito, né? Do SBT. Mas é um prazer. Poxa, cara, é um prazer estar aqui. A hora que eu recebi o convite, quase que eu tenho um treco, né? Primeiro que eu sou fã de você. E segundo, por voltar aqui nessa casa que me acolheu muito bem, né? Em 2012 a gente teve a oportunidade de estar aqui no Ronda Gerais e fazer programas e conhecer essa galera, essa estrutura que eu tenho tanta saudade, tanto carinho. É um prazer estar aqui de volta. E quem sabe daqui a pouco não está de volta. Tem história para contar hoje. Hoje tem história para contar. E a gente vai começar literalmente do começo. Nasceu aqui mesmo em Montes Claros, quem é sua família, tem mais irmãos? Conta um pouquinho aí desse início. Eu sou antigo, né, meu filho? Eu sou de uma época, tipo aquela história bíblica, né? Primeiro Adão deu a maçã para Eva, né? Não sou tão antigo assim. Cara, eu nasci em 1984, né? Sou filho da Sheila e do Edson Andrade. Edson Andrade, que algumas pessoas conhecem, é radialista, jornalista também, né? E foi daí, a partir do trabalho do meu pai, que eu me interessei por também trabalhar com rádio, né? Ele já tinha um programa durante muito tempo na Rádio Terra, que era um programa chamado A Voz da Terra, ficou 10 anos no ar. E desde muito pequeno eu já fazia aquelas gravações, sabe quando você pega fita cassete e grava a tua própria voz? Em casa. Assim? Eu fazia os programas, eu lembro que eu fazia Turma da Mônica, e era engraçado demais, porque só tinha eu e um outro amigo, e a gente não conseguia fazer, como não tinha menina, a gente tinha que fazer a Cebolinha e a Mônica. Fazer uma voz feminina. O outro era a Magali e o Cascão e tal. Então desde pequeno a gente já fazia essas gravações, assim. E eu lembro que quando eu comecei a me interessar por uma profissão, eu falei, poxa vida, o que será que eu gostaria de fazer e que eu me identifico muito? E eu comecei a lembrar dessas gravações. E me inspirando no trabalho que o meu pai realizava no rádio nessa época, foi na hora que eu falei, poxa vida, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, em 2002, já tem 200 anos, em 2002 eu comecei no rádio. Comecei na Rádio Cidadania em 2002, fazer um programa, chamava Terror, já era um programa de humor, né? O cara já é um terror, né? Já era um terror, porque não tinha graça nenhuma, né? Mas foi onde eu comecei, e a partir daí já são 16 anos dedicados ao rádio. E, pô, para mim é uma honra fazer parte dessa equipe legal da imprensa. O cara fala que é antigo, que nasceu em 84, tá velho, cara. Pô, eu assisti a Copa de 74, 78. Não posso falar nada, não. Deixa quieto. Esporte a gente vai falar depois. Melhor ficar calado, é só. Tem mais irmãos ou é filhote único? Tenho 4 irmãs, né, por parte de mãe. Por parte de mãe e pai, eu sou filho único. Mas eu tenho 4 irmãs por parte de mãe e mais 4 irmãos por parte de pai, assim. Tem uma galera aí. É uma produção em série. Tem uma prole aí, né? E todo mundo normal ou tem alguém radialista como você? O pessoal é meio doido, né? Assim, você já tira pelo meu pai, né? O meu pai, você já olha pra ele e fala assim, ele é meio biruta. Mas a família é toda assim, todo mundo meio que se envolveu com essa questão das artes, assim, né? Sim. Uns mais dotados da música, meu irmão Kenny, por exemplo, é um grande tecladista. Meu pai toca muitos instrumentos musicais. A minha mãe, já também mais dotada pro lado do humor, eu puxei muito a questão da comédia da minha mãe. Depois eu fui ver que eu também tinha muito do meu pai nessa questão da comédia, mas foi uma coincidência, assim. Engraçado essa pegada da mãe, porque geralmente parece que meio que entre aspas, na normalidade, é o pai que é o piadista e tal. A mãe ter essa pegada de humor é legal. Cara, meu pai ele é muito engraçado, né? Ele faz muita piada o tempo todo. Agora, eu puxei muito da minha mãe também, que desde muito pequena sempre foi uma pessoa muito bem-humorada. Então, essa relação com o humor veio desde muito pequeno nesse sentido, assim, sabe? E com esses poucos irmãos que você tem... Poucos. De repente, os que tinham a faixa etária mais próxima... Comparativamente com Adão e Eva, que popularam o mundo, literalmente chegou perto disso. Quando juntava tudo, dava formação de quadrilha? Dá por aí. Era bagunça demais o negócio em casa? Era, não, com certeza, cara. Assim, as minhas irmãs, elas são mais novas, assim, né? Então,
acabou que eu cuidei delas e tudo quando eram muito pequenininhas, né? Então eu fui filho único durante muito tempo. Então eu era o arteiro, era eu que pintava o set nessa época, lá sozinho. Mas vai ter que contar uma aí. O que você costumava fazer? Ai, meu Deus. Nossa, cara, de derrubar as coisas, de ir pra rua, ficar, tipo, meio-dia e jogar bola meio-dia, sabe? Cadê Assim, pai e mãe procurando pro almoço? Tava... Era, verdade. E de ficar assistindo o desenho animado. Ixi, muita coisa que eu fazia quando era muito pequeno. A gente tinha uma infância muito diferente do que tem hoje, né? Hoje em dia é difícil o menino sair pra rua, eles estão muito ligados com a questão da tecnologia, WhatsApp, internet. Na nossa época era tudo na rua, e a minha rua era rua sem saída. E aconteceu um fenômeno. De carro nenhum. Aconteceu um fenômeno na década de 84 que as mães decidiram ter filhos, assim, né? Vamos ter filho, né? E aí, como a minha rua era sem saída, dava, sei lá, 15, 20 meninos na rua lá de casa. Pelo amor de a gente, Deus. ixi, mas era formação de quadrilha mesmo, que tinha um menino jogando bola, o outro jogando peteca, lá embaixo jogando futebol de botão, sabe? Sim. Nossa, e aí era muito legal, cara. E dessa galera, já que os irmãos eram mais jovens e tal, amigos de infância que você preserva até hoje? Tenho, assim, eu digo, tem muitos que a gente não tem muito contato porque trabalham muito, né? A galera já tá ralando muito, assim. Tem o Jader, né, que é meu grande amigo até hoje. É engraçado que ele mora na rua da minha casa e deve ter mais de um ano que a gente não se vê, assim. Mas é um grande amigo até hoje. A gente se fala pela internet, troca ideia, dá risada. Temos os mesmos gostos até hoje, né? E a gente tem contatos raros, mas são amizades que a gente sabe que se a gente ficar 10 anos sem se ver, a gente vai continuar mantendo esse laço de amizade. Então, acho que é isso que é importante, né? A gente manter os amigos ali, às vezes nem tanto muito próximos, mas sempre conosco, dentro do coração, ou falando junto nas redes sociais, assim. Sim. Já deu para perceber um pouquinho, e todo mundo com certeza acompanha essa figura aqui na Rádio Transamérica e educadora, que imitação já é uma coisa meio no sangue. E eu não vou deixar passar que você chegou a tocar num assunto que já de criança, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, como é que era as vozes para fazer essa galerinha hoje? Ai, meu Deus, você me paga, hein? Vou ter que explorar, ué. Não, era uma coisa do tipo, meio Cid Durães, assim, era uma coisa tipo, eu falava assim, ai, Mônica, vamos lá, eu quero pegar você. Não, eu vou te dar uma porrada. Mas eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, sei lá, era... E isso você gravava? Gravava, né? Olha a minha ideia de empreendedor da época. A minha ideia era gravar as revistas em áudio, porque eu queria disponibilizar aquilo para quem não pudesse ler. Eu, novo, tinha essa ideia. O pessoal ouvir, para as pessoas ouvirem as histórias, né? Quando não soubesse ler, analfabeto. Era verdade. Só que a gente rachava de rir, né? A gente não conseguia fazer, né? Eu lembro que o Jader foi fazer a Magali, ele foi falar, tá maluco, Cebolinha? Quase que a gente morre de dar risada. Não conseguia completar uma frase, né? Mas a gente era uma brincadeira de criança infantil. Você ainda tem essas gravações? Tenho muita coisa, inclusive no meu canal no YouTube eu disponibilizei algumas coisas dessa época. Algumas coisas se perderam, né? E a gente tem esse gravador antigo que tem 2 microfoninhos embutidos e minha mãe já gravava minha voz desde muito pequenininho. Mas algumas coisas se perderam, mas ainda tem muita coisa ainda. Qual que é o canal que o pessoal consegue? É só colocar meu nome, Diogo Rever lá. Tem umas coisas muito loucas lá, mas tem coisa boa. Pessoal, também pode fazer aí um complô. Vamos fazer Diogo Rever, colocar no Bola na Rede, no ar, algumas coisas da época da Mônica, do Cebolinha, cara. Porque com certeza você vai dar muita risada lá. Já tem um tal de Saulo, já deve estar se rachando de rir em casa, esperando isso acontecer. Na hora que esse programa começou, o Saulo viu minha cara e já deu risada, né? O Saulo olha pra mim e ele fala, nossa, você tem uma cara meio de boboca, né? Mas tem mesmo. Mas você me paga, viu, Saulo? Assim. É desse jeito, cara. O Bola na Rede tem esse teor, né? De ficar sacaneando o outro o tempo inteiro e os ouvintes entram na onda. A gente fala no nosso programa, o slogan é Deus perdoa o ouvinte do Bola na Rede, não. E é exatamente o que acontece, né? Os ouvintes entram, sacaneiam a gente, falam, vocês não entendem nada de futebol e tudo, o que é uma bela de uma verdade. Mas é assim que funciona o programa. Ainda voltando um pouco na infância, já pré-adolescência, como é que era o Diogo Rever na escola? Aquele tipo CDF colado no pé da professora, lá no fundão, lá na cozinha, só na... Mais ou menos. A minha mãe falou assim, ô Diogo, você vai ser médico, né? E eu falei assim, precisa estudar para ser médico. Aí porque eu virei radialista, né?
Cara, eu estudei bastante, né? Eu tinha um hábito de leitura desde muito pequeno, porque meus pais, a minha família, não só meus pais, a minha família inteira é de professores. E são de professores de língua portuguesa, né? Meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, toda a família é professora de português. Então, eu não tinha jeito, eu tinha que me dar bem na sala de aula. Ou então em casa o pau ia quebrar. Em casa o pau quebrava. Não dava tão certo. Eu tive lá meus percalços, assim, né? Nunca reprovei nem nada do tipo. Mas tive perto, mas graças a Deus as coisas aconteceram para que eu pudesse, né, passar tranquilo na escola. Eu tinha mais facilidade com a língua portuguesa, até por essa questão, né, da família e tudo, e menos facilidade com questões como química, física e tudo. Mas eu gostava da época de escola, assim, principalmente no segundo ano, né? Aí pronto, aí os meninos estudam, gostam do que fazem, mas são mais na dele, a turma já está caçando seu rumo, né? Apesar dessa influência que você falou, do pai, de ter esse gosto, já fazer as brincadeiras, esse período de escola vinha na cabeça, o que eu vou ser quando crescer? Eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo. Sim. De repente, Diogo Rever seria se não fosse jornalista. Sim, é interessante você falar sobre isso, porque eu tenho na minha memória de pequeno, eu tendo feito eu não lembro qual foi a piada, mas eu lembro que eu fiz uma piada e eu me lembro de uma colega minha que deu risada, assim. E aquilo me deu uma sensação tão boa, que eu falei assim, caramba, é isso que eu quero pra mim, assim, sabe? E ser humorista. Brincar, né? Fazer alguma coisa relacionada ao humor, assim. E acabou que eu entrei no rádio, como eu estava dizendo, meu primeiro programa foi um programa de humor, e eu estava na escola ainda. Eu tinha 17 anos na época, né? Quando começou? Eu estava na primeira série, mentira. E disse que não reprovou nenhuma vez. Mentira. Eu estava no segundo ano e aí eu falei, poxa vida, então agora eu vou poder trabalhar isso, essa questão do humor, que eu já estava querendo fazer isso ser latente. Aí eu fui aonde eu levei pro rádio, né? A questão do rádio. E quem seriam essas suas inspirações do humor? Sim, na época eu já ouvia muito a Rádio Transamérica, né? Muito, muito. Ela chegou aqui em 1995, por aí, e eu já era fanático com a rádio. E eles tinham essa pegada de humor que eu carrego até hoje na minha locução. Quem é ouvinte da Transamérica antiga consegue identificar algumas até das brincadeiras que eu faço remetendo àquela época. Porque eu já era muito fã daquele estilo de programação. E na nossa época tinha o Cacete e Planeta, o período bom do Cacete e Planeta. Tinha muitos programas, não só de rádio, mas também de televisão, que acabaram influenciando muito, né? E no rádio, quem me influenciou muito para fazer humor foi o Cid Durães, que é o meu grande ídolo no rádio daqui de Montes Claros, né? Sim. Eu já falei isso para ele várias vezes, eu sou muito fã do programa dele, de como ele trabalha e dos personagens e tudo. E isso acabou me influenciando um pouquinho na época. O que você recordaria assim, específico? Uma homenagem para você, Cid, ligadinho com a gente aí. O que você faria essa homenagem? O que você, de repente, traz hoje que o pessoal fala assim, pô, é o Cid? Eu adoro o Haroldinho, né? Aí ele além do Chico Duque e outros personagens que ele faz, eu achava interessante quando ele falava assim, Haroldinho, como é que você tá aí? Ele falava, ai, Cidinho, tudo bem, Cidinho? Eu achava o bico nessa hora. Essa hora eu tava indo pra escola nessa época, eu dava muita risada, era muito legal. Essa fase de adolescente, 17 anos, né, entrando na rádio, começando a trabalhar, é uma fase também dos hormônios em ebulição. Sim. Né? Se você, que ninguém atrás das câmeras nos ouça, o amor tá aqui, não tem ninguém aqui olhando a gente, você era do tipo pegador? Cara, ou aproveitou, de repente, até a pré-fama, entrando aí com 17 anos na rádio para poder ganhar as gatinhas? Tem um pouco disso, assim, mas a questão é que quando eu era mais novo, eu era extremamente tímido. Eu sou tímido ainda. Alguém acredita nisso? As pessoas não acreditam muito, mas na época, nossa senhora, eu era muito tímido. O rádio ajudou para que eu me libertasse dessa timidez, assim, que era muito grande. Então, assim, eu rolava, né? Meu amor, desculpa aí, algumas coisinhas. Mas, assim, nunca fui pegador, nem nada. Você tinha essa coisa de retração mesmo? De era ser tímido? Nossa, mãe. Para fazer um trabalho, por exemplo, para falar na frente dos colegas, era uma dificuldade muito grande, né? Eu não era porque tem pessoas que passam mal mesmo, né? Ficam tremendo, eu não chegava nesse ponto, não. Mas eu era muito tímido, então no pegador nunca cheguei a ser. Não. Fora que era um adolescente feio pra caceta, a minha namorada tá aqui, ela sabe disso. E aí, então, não adiantou nada. Não tinha como... Quem pegava, largava logo. Eles falavam assim, não, fica aí, vai, fica aí. Essa questão do seu pai,
você, quando seguiu realmente esse caminho, 17 anos ainda, para o rádio, foi daquele tipo assim, vai meu filho, ou sai dessa, pelo amor de Deus, você não sabe no buraco que você está entrando? Eu acho que quando eu entrei no rádio, meu pai nem ficou sabendo, porque na época eu já estava muito interessado em ser radialista, por influência dele, mas eu não queria utilizar a influência dele para que eu me tornasse radialista. Porque eu estava querendo, nessa época, provar o meu valor, assim, será que eu sou bom nisso mesmo? Ou eu vou ser só o filho do Edson Andrade que está entrando na emissora de rádio? Porque é filho do Edson Andrade, né? Então eu tinha muito isso na cabeça. Então quando eu entrei na primeira emissora de rádio, até as pessoas foram passar a saber que eu era filho dele depois de muito tempo. E isso passou por todas as emissoras, assim. E depois ele falou, nossa, e hoje em dia meu pai é um grande fã que eu tenho, e eu fã dele também, né, desde muito tempo. Te acompanha, te acompanha, né, e faz meu filme nos lugares que passa aí e tal. E, poxa vida, a gente tem essa relação, mas na época não, na época eu não queria, fora a timidez, eu não queria falar muito, mas eu também ficava com muito medo dele chegar e falar assim, olha, meu filho aí, tá, dá chance pro menino aí, dá poltrona, eu ficava morrendo de medo disso, cara, e aí eu queria provar um pouco que eu podia ser bom nisso, e aí eu descobri que eu realmente não sou bom nisso. É ótimo. Com o pai eu sempre... É ótimo. E como é que foi Diogo Rever no seu primeiro programa, a estreia na Rádio Cidadania, né? Na Rádio Cidadania. João Luiz. Você só vai saber daqui a pouco, depois de um rápido intervalinho. Segura a onda aí, que essa dupla dinâmica volta já já.